Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à aula 3, Performance, Escalabilidade e Comunicação entre Serviços, Intermediário, Avançado. PC. Nesta aula, daremos um salto de nível. Se na aula 1 e 2 construímos a estrutura e a segurança da nossa app, agora vamos focar em como fazê-la escalar, performar sob alto tráfego e comunicar-se eficientemente com outros sistemas. Olá pessoal! No slide de hoje vamos falar sobre o uso de cache, uma técnica fundamental para melhorar a performance de aplicações, reduzir latência e diminuir a carga sobre o banco de dados. O que é? O cache é o armazenamento temporário de dados que são acessados frequentemente. Ele mantém os dados na memória ou em um armazenamento rápido, evitando que consultas pesadas ao banco de dados sejam repetidas. Complemento: pense no cache como uma memória rápida do sistema. Se você já buscou algo recentemente, ele entrega diretamente, sem precisar recalcular ou consultar o banco. O que faz? Para que serve? O cache serve para reduzir o tempo de resposta das requisições, diminuir a carga sobre o banco de dados, especialmente em sistemas com muitas consultas repetidas, melhorar a experiência do usuário, tornando a aplicação mais ágil e responsiva. Exemplo: se você tem um e-commerce, informações de produtos podem ser cacheadas para que vários usuários acessem rapidamente, sem fazer múltiplas consultas ao banco. Curiosidades: frameworks populares como Spring possuem suporte nativo a caches como Redis, eCache e Caffeine Cache distribuído, como Redis, permite compartilhar dados em múltiplos servidores. Em sistemas grandes, o cache é essencial para escala horizontal, reduzindo latência e aumentando o throughput. Complemento: sem cache, sistemas de grande porte podem ficar lentos ou sobrecarregar o banco de dados, causando downtime. Por que usar? Vantagens. As vantagens de usar cache incluem aceleração da performance, redução da latência, melhoria na experiência do usuário, menor carga no banco de dados, evitando consultas repetitivas. Complemento: em sistemas em tempo real, o cache é indispensável para fornecer dados rapidamente e manter a aplicação responsiva. O que tomar cuidado? Riscos. Alguns cuidados importantes. Dados desatualizados. Se o cache não for invalidado corretamente, usuários podem ver informações antigas. Uso excessivo de memória. Caches grandes podem sobrecarregar o servidor. Dados sensíveis. Não armazenar sem criptografia, para evitar vazamento de informações. Complemento: é preciso planejar TTL, Time to Live, e estratégias de invalidação para garantir que o cache funcione corretamente. O que pode e não pode fazer? Pode cachear resultados de consultas frequentes, cachear objetos em memória para acesso rápido, melhorar performance em sistemas com alta leitura. Não pode cachear dados críticos sem políticas de expiração, ignorar sincronização entre cache e banco de dados, armazenar dados sensíveis sem segurança adicional. Boas práticas: definir TTL, Time to Live, para expiração automática do cache. Invalidar cache quando os dados forem atualizados no banco. Não armazenar dados sensíveis sem criptografia. Monitorar métricas: taxa de acerto do cache, tamanho do cache e tempo de resposta. Escolher a estratégia certa: cache local para dados de sessão, cache distribuído para sistemas em cluster. Complemento: seguindo essas práticas, o cache aumenta a performance sem comprometer a consistência ou a segurança dos dados. Exemplo prático em Spring Boot @cacheable, users, public user find user by id, long id. Return user repository, find by id, or else, no. Explicação do exemplo. @cacheable, users, indica que o resultado do método será armazenado no cache com a chave, users. Na primeira execução, o método consulta o banco e armazena o resultado. Nas próximas execuções com o mesmo ID, o cache retorna o usuário diretamente, sem acessar o banco. Complemento: é uma forma simples de melhorar performance em sistemas Spring Boot, especialmente em consultas repetidas. Conclusão: resumindo, o uso de cache é uma técnica poderosa para melhorar a performance de sistemas, reduzir latência e aliviar a carga do banco de dados. Na próxima aula, vamos explorar serviços de mensageria e comunicação entre microservices,
continuando a construir sistemas escaláveis e robustos. Olá pessoal! Neste slide vamos falar sobre serviços de mensageria, que permitem a comunicação assíncrona entre diferentes serviços de uma aplicação, essencial para sistemas distribuídos e microservices. O que é? Serviços de mensageria são sistemas que permitem que diferentes partes de uma aplicação troquem mensagens assíncronas através de filas ou tópicos. Exemplos populares incluem RabbitMQ e Apache Kafka. Ao invés de chamar diretamente outro serviço, você envia uma mensagem que será processada de forma independente. Complemento: é como deixar uma carta na caixa de correio. O destinatário pega quando estiver disponível, sem que você precise esperar. O que faz? Para que serve? Mensageria permite desacoplar serviços, evitando dependência direta entre eles. Escalabilidade: múltiplos consumidores podem processar mensagens simultaneamente. Processamento distribuído: tarefas pesadas podem ser realizadas em background, sem bloquear o fluxo principal da aplicação. Exemplo: um sistema de e-commerce pode colocar pedidos em uma fila para que outro serviço processe pagamentos ou estoque, sem travar a interface do usuário. Curiosidades: aplicações como WhatsApp e Netflix usam mensageria para sincronização em tempo real. Kafka é muito usado em Big Data e processamento de strings. Mensageria garante resiliência. Se um serviço estiver offline, a mensagem permanece na fila até ser processada. Complemento: essa abordagem é essencial para aplicações modernas baseadas em microservices, onde cada serviço é independente. Por que usar? Vantagens. Principais vantagens: reduz dependência direta entre serviços. Aumenta a resiliência. Se um serviço falhar, as mensagens ficam na fila. Permite processamento assíncrono, melhorando a performance da aplicação. Escalabilidade: adiciona consumidores conforme demanda aumenta. Complemento: sem mensageria, serviços precisariam se chamar diretamente, criando acoplamento e pontos de falha. O que tomar cuidado? Riscos. Cuidados importantes: complexidade de implementação. Configurar filas, tópicos e consumidores exige cuidado. Depuração difícil. Erros podem não ser imediatos e ocorrer em processos assíncronos. Monitoramento essencial. Filas lotadas ou mensagens não processadas podem travar o sistema. Complemento: planejamento e boas práticas de monitoramento são fundamentais para manter o sistema estável. O que pode e não pode fazer? Pode processar tarefas em background. Garantir comunicação confiável entre microservices. Escalar processamento de forma independente. Não pode usar mensageria para tarefas simples que podem ser feitas de forma assíncrona. Ignorar monitoramento ou tratamento de mensagens falhas. Esperar retorno imediato como em chamadas diretas. Boas práticas. Implementar retries para mensagens que falham. Monitorar filas para evitar congestionamento. Definir políticas de dead letter para mensagens que não puderam ser processadas. Documentar tópicos e formatos de mensagens para evitar erros de integração. Tratar mensagens idempotentes. Processamento múltiplo não deve gerar efeitos colaterais. Complemento: seguindo essas práticas, mensageria se torna confiável e escalável, ideal para sistemas distribuídos. Exemplo prático com Kafka em Java: Producer Kafka Template. Send, topic 1, mensagem, consumer@kafkalistener, topics igual a, topic 1, public void listen, string message. System.out, println, message. Explicação do exemplo: Kafka Template. Send, envia uma mensagem para o tópico. @kafkalistener, consome mensagens do tópico. Esse modelo permite que produtor e consumidor funcionem de forma assíncrona, sem bloqueio. Complemento: você pode adicionar múltiplos consumidores para processar mensagens em paralelo e configurar retries e dead letter para garantir confiabilidade. Conclusão: em resumo, serviços de mensageria permitem comunicação assíncrona, desacoplamento de serviços e escalabilidade de sistemas distribuídos. Na próxima parte da aula, vamos aprender sobre balanceamento de carga, outro recurso essencial para sistemas robustos e escaláveis. Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre balanceamento de carga, um recurso essencial para manter sistemas estáveis, escaláveis e altamente disponíveis, especialmente em aplicações com grande número de usuários ou microservices.
O que é? O balanceamento de carga é a técnica de distribuir requisições entre múltiplos servidores, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado. Complemento: imagine um restaurante com vários atendentes. Se todos os clientes forem atendidos por apenas um, ele demora mais e fica sobrecarregado. O balanceamento distribui os clientes de forma justa. O que faz? Para que serve? Ele serve para manter o sistema estável e disponível mesmo em picos de acesso. Evitar downtime causado por sobrecarga de um único servidor. Garantir desempenho consistente para todos os usuários. Exemplo: se seu site recebe milhares de acessos simultâneos, o balanceador distribui as requisições entre servidores, evitando lentidão ou travamentos. Curiosidades: algoritmos populares incluem Round Robin, distribui requisições de forma circular. List Connections, envia requisições para o servidor com menos conexões ativas. Pode ser implementado via hardware, load balancer físico, ou software, Nginx, HAProxy, essencial em arquiteturas de microservices e cloud computing. Complemento: serviços como Netflix e Amazon usam balanceamento de carga em escala massiva para suportar milhões de usuários simultâneos. Por que usar? Vantagens. As principais vantagens incluem alta disponibilidade. Se um servidor falhar, outros assumem. Escalabilidade horizontal. Você pode adicionar servidores conforme a demanda cresce. Tolerância a falhas. Minimiza impacto de downtime em serviços críticos. Melhor distribuição de recursos, evitando sobrecarga. Complemento: sem balanceamento, mesmo aplicações bem projetadas podem ficar lentas ou indisponíveis em momentos de pico. O que tomar cuidado? Riscos. Cuidados importantes. Infraestrutura adicional. Precisa de servidores extras e um load balancer. Configuração incorreta. Pode gerar hotspots, onde alguns servidores ficam sobrecarregados. Sticky Sessions. Se a aplicação depende de estado local, é preciso configurar sessões persistentes ou compartilhar estado. Complemento: planejamento é essencial para evitar problemas de performance e garantir que o tráfego seja realmente distribuído de forma eficiente. O que pode e não pode fazer? Pode distribuir tráfego web entre múltiplos servidores. Balancear microservices em arquiteturas distribuídas. Integrar com cache e mensageria para melhorar performance. Não pode balancear serviços que não suportam estado compartilhado sem configuração de Sticky Sessions. Usar sem monitoramento. Sem health checks, um servidor offline pode receber tráfego e gerar erros. Boas práticas. Monitorar servidores. Acompanhar performance, CPU, memória e tempo de resposta. Usar health checks. Detectar servidores indisponíveis automaticamente. Combinar com cache e mensageria, para reduzir tráfego repetitivo e melhorar resiliência. Escolher algoritmo adequado. Round Robin, List Connections ou baseado em carga. Planejar escalabilidade horizontal. Adicionar ou remover servidores conforme demanda. Complemento: com essas práticas, o balanceamento de carga garante alta disponibilidade, performance consistente e resiliência para sistemas críticos. Conclusão: resumindo, o balanceamento de carga é essencial para sistemas modernos e distribuídos, permitindo que aplicações suportem alta demanda e permaneçam disponíveis mesmo em falhas. Na próxima parte, vamos estudar Service Registry e Service Discovery, que ajudam os serviços a se encontrarem de forma automática em sistemas distribuídos. Olá pessoal! Neste slide vamos falar sobre Service Registry e Service Discovery, recursos essenciais para arquiteturas baseadas em microservices, onde temos muitos serviços independentes que precisam se encontrar e se comunicar de forma automática. O que é? Service Registry, registro de serviços, é um repositório central que mantém informações sobre todos os serviços disponíveis em um sistema, incluindo suas instâncias, endereços e portas. Service Discovery, descoberta de serviços, é um mecanismo que permite que os serviços localizem automaticamente outros serviços registrados, sem precisar de configuração manual. Complemento: pense nisso como um catálogo de contatos. Você sabe onde cada serviço está e como acessá-lo, sem precisar perguntar manualmente. O que faz? Para que serve? Facilita a integração entre microservices, pois cada serviço encontra automaticamente os outros. Permite escalabilidade.
Novas instâncias se registram sozinhas e entram na rota de comunicação. Reduz configuração manual e manutenção de endereços IP ou portas, especialmente em ambientes dinâmicos, como cloud ou containers. Exemplo: se você adiciona uma nova instância de pagamento, ela se registra no Service Registry e automaticamente está disponível para outros serviços que precisam processar transações. Curiosidades: Netflix Eureka é uma das implementações mais populares de Service Registry Kubernetes, possui Discovery nativo via DNS, simplificando o gerenciamento de serviços em clusters. A prática de registrar serviços dinamicamente é fundamental para arquiteturas de microservices resilientes e escaláveis. Complemento: sem Service Registry e Discovery, microservices precisariam de endereços fixos ou configuração manual, dificultando manutenção e escalabilidade. Por que usar? Vantagens: automatiza a localização de serviços em sistemas distribuídos. Reduz configuração manual, evitando erros de endereço ou porta. Facilita a escalabilidade e resiliência, pois instâncias podem entrar e sair sem intervenção humana. Melhora a manutenção e monitoramento, pois você sabe exatamente quais serviços estão ativos. Complemento: em sistemas com dezenas ou centenas de microservices, isso é crucial para manter o ambiente funcionando corretamente. O que tomar cuidado? Riscos: complexidade na configuração. Registro e Discovery precisam estar corretamente implementados. Dependência do registro: se o Service Registry falhar, serviços podem não se encontrar. Atualização de registros: serviços que não removem instâncias offline podem causar erros de comunicação. Complemento: é importante implementar health checks e remover serviços inativos do registro para manter a integridade do sistema. O que pode e não pode fazer? Pode criar microservices escaláveis e resilientes. Automatizar a comunicação entre serviços. Reduzir intervenção manual em ambientes dinâmicos. Não pode ignorar a atualização dos registros. Registrar serviços que não estão ativos. Deixar de implementar heartbeats ou health checks. Boas práticas. Implementar heartbeats. Cada serviço envia sinais periódicos de que está ativo. Registrar apenas serviços ativos. Evita problemas de comunicação com instâncias offline. Usar cache local. Reduz latência e evita consultas excessivas ao registro. Monitorar status dos serviços. Identificar rapidamente falhas ou instâncias indisponíveis. Integrar com balanceamento de carga. Discovery funciona melhor junto com Load Balancer para distribuição de tráfego. Complemento: seguindo essas práticas, o Service Registry e Discovery garantem que seu sistema seja confiável, escalável e fácil de manter. Exemplo prático: Spring Cloud Eureka. Cliente, Service URL, Default Zone, http://localhost porta 8761/eureka/. Explicação do exemplo: o Default Zone define a URL do Eureka Server, onde os serviços serão registrados. Cada microservice cliente se conecta ao Eureka para registrar sua instância e descobrir outros serviços. Junto com balanceamento de carga e mensageria, isso forma uma arquitetura distribuída robusta. Conclusão: em resumo, Service Registry e Service Discovery permitem que microservices se encontrem automaticamente, suportando escalabilidade, resiliência e manutenção eficiente em sistemas distribuídos. Na próxima parte da aula, vamos ver o Circuit Breaker, que protege a aplicação contra falhas em serviços externos. Olá pessoal! Agora vamos falar sobre o Circuit Breaker, um mecanismo essencial para aumentar a resiliência de sistemas distribuídos, especialmente quando dependemos de serviços externos. O que é? O Circuit Breaker é um padrão de design inspirado em engenharia elétrica, que protege a aplicação quando um serviço externo começa a falhar repetidamente. Complemento: assim como um disjuntor elétrico desliga a energia para evitar sobrecarga, o Circuit Breaker interrompe chamadas problemáticas para evitar que toda a aplicação entre em falha. O que faz? Para que serve? Interrompe chamadas a serviços que estão falhando constantemente. Evita falhas em cascata, onde a falha de um serviço derruba outros serviços dependentes. Permite que a aplicação continue funcionando, mesmo que parcialmente. Fornece fallbacks ou respostas alternativas para manter o sistema estável. Exemplo: se um serviço de pagamento estiver fora do ar,
O Circuit Breaker evita que todas as requisições a esse serviço causem erro na aplicação inteira, retornando uma resposta amigável ao usuário. Curiosidades: bibliotecas populares, Resilience 4J e Hystrix inspirado em disjuntores elétricos, conceito da engenharia para proteção de sistemas. Muito usado em arquiteturas microservices, onde serviços externos são críticos para o funcionamento. Complemento: em sistemas grandes, sem Circuit Breaker, um serviço fora do ar pode derrubar várias partes do sistema. Por que usar? Vantagens: aumenta a resiliência. Mantém a aplicação funcionando mesmo com falhas externas. Evita crashes. Protege a aplicação de falhas em cascata. Permite fallback, respostas alternativas ou mensagens amigáveis ao usuário. Facilita monitoramento. Métricas de sucesso, falha ajudam a identificar problemas rapidamente. Complemento: é um padrão essencial para aplicações modernas que dependem de APIs externas ou microservices. O que tomar cuidado? Riscos: configuração incorreta pode bloquear serviços que ainda estão operacionais. Ignorar logs e métricas de falha impede detectar padrões de problemas. Definir thresholds muito baixos pode gerar interrupções desnecessárias. Não implementar fallback deixa o usuário sem resposta. Complemento: planejamento cuidadoso dos limites e monitoramento contínuo são essenciais. O que pode e não pode fazer? Pode definir thresholds de falha, tempo limite e número de tentativas. Criar fallbacks eficientes para manter o sistema funcional. Monitorar métricas de sucesso e falha de chamadas. Não pode ignorar logs e métricas. Configurar limites irrealistas que bloqueiem serviços saudáveis. Deixar de implementar fallback para chamadas críticas. Boas práticas. Configurar limites realistas. Número de falhas antes de abrir o circuito. Implementar fallback eficiente. Resposta alternativa ou caixa de dados. Monitorar métricas de sucesso. Falha. Identificar serviços problemáticos rapidamente. Testar em ambiente controlado. Simular falhas para garantir comportamento esperado. Combinar com retrieve e timeout, para otimizar chamadas e reduzir impacto de falhas temporárias. Exemplo prático: Resilience 4J Circuit Breaker, name igual a service a, fallback method igual a fallback, public string call service a, return rest template, get for object, http, service a, data, string, class, public string fallback, throwable t. Return, serviço indisponível, tente mais tarde. Explicação do exemplo. Circuit Breaker aplica o Circuit Breaker ao método call service a. Fallback method define a função a ser chamada quando o serviço falhar. Permite que a aplicação continue funcionando, retornando uma mensagem amigável. Conclusão: resumindo, o Circuit Breaker protege sua aplicação de falhas externas, evita interrupções em cascata e garante resiliência. Na próxima aula, vamos explorar o App Gateway, que atua como ponto único de entrada para apps e microservices, organizando e protegendo suas requisições. Olá pessoal! Agora vamos falar sobre App Gateway, um componente fundamental em arquiteturas baseadas em microservices, que funciona como o ponto único de entrada para todas as requisições externas. O que é? O App Gateway é o ponto central por onde todas as chamadas externas passam antes de chegar aos microservices. Complemento: ele atua como um porteiro digital, que direciona as requisições para os serviços corretos, aplica regras de segurança, autenticação e outras políticas. O que faz? Para que serve? Centraliza segurança, autenticação e autorização de usuários. Roteamento de requisições. Direciona chamadas para o microservice correto. Autenticação e autorização. Valida tokens e permissões. Caching e versionamento. Pode armazenar respostas temporárias e gerenciar múltiplas versões de apps. Monitoramento e login. Coleta métricas de desempenho e falhas. Exemplo prático: se temos 3 microservices, usuário, pagamento e estoque, o App Gateway recebe todas as requisições externas e envia para o serviço correspondente, aplicando regras de segurança e monitoramento. Curiosidades: Netflix UU e Spring Cloud Gateway são exemplos populares de App Gateway. É um padrão muito usado em microservices, mas não é necessário em aplicações monolíticas.
Permite implementar throttling para limitar requisições e evitar sobrecarga. Complemento: pense nele como um controlador de tráfego. Ele organiza, protege e otimiza o fluxo de requisições. Por que usar? Vantagens: simplifica consumo externo. Clientes acessam apenas um ponto de entrada. Protege microservices. Evita que serviços sejam expostos diretamente. Centraliza a autenticação e login. Facilita a auditoria e monitoramento. Suporta versionamento e caching. Melhora a experiência do usuário e desempenho. Complemento: sem App Gateway, cada serviço precisaria gerenciar segurança, logs e roteamento sozinho, aumentando complexidade e risco de erros. O que tomar cuidado? Riscos: ponto único de falha. Se o gateway cair, todos os microservices ficam inacessíveis. Complexidade adicional: precisa de configuração e manutenção cuidadosa. Latência: cada requisição passa pelo gateway, então precisa ser otimizado. Não substituir lógica de negócio: o gateway não deve implementar regras que pertencem aos microservices. Complemento: planejamento, monitoramento e alta disponibilidade são essenciais para evitar que o gateway se torne um gargalo. O que pode e não pode fazer? Pode gerenciar rotas para microservices, aplicar autenticação e login centralizados, implementar políticas de caching e throttling. Não pode substituir a lógica de negócio dos microservices, servir como banco de dados ou armazenamento de dados crítico. Ignorar monitoramento e métricas de desempenho. Boas práticas: monitorar desempenho, métricas de tempo de resposta e falhas. Aplicar throttling, limitar requisições por usuário ou IP autenticação centralizada. Validar tokens JWT ou OAuth 2 alta disponibilidade. Configurar múltiplas instâncias do gateway. Roteamento claro e modular. Evitar regras complexas e misturar responsabilidades. Exemplo prático: Spring Cloud Gateway Spring Cloud Gateway Routes ID Route 1 URI http://localhost porta 8081 Predicates: path igual a service a asterisco explicação do exemplo. ID Route 1 define o identificador da rota. URI aponta para o serviço de destino. Service a path define quais URLs devem ser roteadas para esse serviço. Permite centralizar todas as regras de roteamento em um único ponto. Conclusão: em resumo, o App Gateway centraliza a entrada de todas as requisições, protege microservices, aplica autenticação e login, e facilita versionamento e caching. Na próxima parte da aula, vamos finalizar com as boas práticas de mercado, que ajudam a manter um desenvolvimento consistente, seguro e eficiente. Roteiro de apresentação. Micro resumo da aula 3. Aqui está o roteiro pronto para ser copiado e colado, contendo apenas o texto para ser falado, resumindo a aula 3. Introdução. Nesta aula, demos um salto para performance e escalabilidade. Vimos as estratégias que transformam um sistema funcional em um sistema robusto e resiliente para alto tráfego. 1. Uso de cache. O cache é nossa arma secreta para baixa latência. Ele armazena dados na memória, como RAIDs, aliviando a carga do banco de dados. O desafio aqui é gerenciar a invalidação para evitar que o usuário veja dados antigos. 2. Serviços de mensageria. Mensageria, Kafka ou RabbitMQ, permite a comunicação assíncrona. Isso é vital para desacoplar serviços, garantir que tarefas pesadas sejam processadas em background e aumentar a resiliência do sistema. 3. Balanceamento de carga e Service Discovery. O balanceamento de carga distribui o tráfego entre vários servidores para garantir alta disponibilidade. Para que os serviços se encontrem, usamos Service Discovery, Netflix Eureka, que automatiza a localização dos microservices. 4. Proteção de falhas, Circuit Breaker, e App Gateway. Implementamos o Circuit Breaker para evitar falhas em cascata, protegendo o sistema quando um serviço externo cai. E tudo isso passa pelo App Gateway, nosso ponto único de entrada, que centraliza segurança e roteamento. Muito obrigado por acompanhar todas as aulas 3. Sua dedicação, foco e evolução ao longo do conteúdo fazem toda a diferença. Encerramos aqui nossa penúltima aula. Nos vemos nos próximos projetos e desafios para a última aula.